Valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, dia 14 de maio de 2025, e olha o que já tem aqui pra gente, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Os selos dourados de exclusividade para quem comprou o livro Médicos na pré-venda. A pré-venda acabou, encerrou. Muito obrigado por vocês que compraram todos os livros, né? Todos os exemplares do livro Médicos. Todos foram vendidos à pré-venda. Os que nós tínhamos proposto colocar. Cadê a capa do livro? Aqui, ó. E aí vocês vão receber um livro autografado e com um selo dourado desse colado na capa do livro. Eu vou fazer uma live autografando os livros e tirando dúvidas de vocês sobre o livro Médicos, ok? Assim que chegar, talvez na quinta-feira que vem, não, tem Escola Avançada de Libertadores. Talvez na sexta-feira, eu viajo, sexta, não viajo. Talvez sexta-feira a gente não tenha na guerra e eu faça live autografando os livros. Vamos ver, tá? Mas, ou na quarta que vem, eu não sei, vamos ver quando que eles vão chegar semana que vem. Então você que comprou o livro Médicos na pré-venda, Deus abençoe, muito obrigado. Nós esgotamos a nossa venda, nós colocamos 200 exemplares da primeira tiragem na pré-venda e foram todos vendidos. Esgotou, foi um sucesso. Obrigado, Deus abençoe. Você vai receber antes que todo mundo. Quando chegarem aqui as caixas de livros da editora, nós já vamos separar os 200 exemplares, autografar todos eles, colar o selo de exclusividade, o selo de edição de lançamento 2025, Ministério Ricardo Ribas, um selo de exclusividade. Vai estar na capa do seu livro, vai tornar o seu livro único, vai tornar o seu livro um livro de colecionador. Que legal, né? Então, obrigado de verdade. E você que não comprou, fique tranquilo, porque o livro ele aparece no site como esgotado, porque a gente não pode vender agora, porque nós não temos em estoque. Nós vendemos para quem quis comprar antecipadamente na pré-venda. É uma forma de validar o meu ministério. Os irmãos que gostam de ler os meus livros, eles compram na pré-venda e me fazem me sentir bem. Eu escrevi um livro sabendo que o povo já quer comprar o livro antes do livro estar pronto. Isso me deixa muito empolgado, muito motivado em fazer o livro. Quando chegarem os estoques dos livros, a gente primeiro envia para esse pessoal que comprou na pré-venda, depois nós abrimos as vendas no site para quem quiser comprar. Obviamente, quem comprar a partir de então não vai receber autografado e não vai ter esse selo de exclusividade. Isso é um brinde, é um mimo, um agrado para quem confiou no livro antes do livro estar pronto. Mas você vai poder levar esse livro em algum congresso que eu for ou nas igrejas nas quais eu vou fazer o lançamento do livro Médicos, aí eu faço a dedicatória para você lá. Só não vai ter o selinho. O selo é só para quem comprou na pré-venda. Tá bom? Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre identificação espiritual. E esse programa de hoje, além de ser um oferecimento de Gasfajol, fábrica de joias, que sempre tem nos ajudado, nos abençoado, tia Lúcia, Camila, tia Mara, Deus abençoe vocês. Hoje nós também estamos com um outro oferecimento que é da Escola Avançada de Libertadores. Por quê? Porque amanhã nós vamos começar a primeira aula do segundo módulo da fase 3 da Escola Avançada de Libertadores. Eu vou ensinar depois vocês a acessarem a Escola Avançada de Libertadores, a nossa famosa EAL, e vou mostrar como que já está configurado a segunda aula, né? A gente chama de a primeira aula do segundo módulo. Os módulos são as matérias, tá bom? Dessa fase 3. E eu vou deixar um presente para vocês, um grande desconto, um brinde muito importante para vocês que vão fazer EAL, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre o tema é identificação espiritual, que é o tema da nova matéria da EAL, tá bom? Identificação espiritual. E eu foquei em 3 áreas, esse estudo que nós vamos ter hoje. A primeira área é a identificação de casas com presença maligna. A segunda área, locais de trabalho contaminados espiritualmente. E a terceira área, pessoas influenciadas por espíritos malignos. Olha, eu quero que você seja bem abençoado com esse estudo, mas que você saiba que é um estudo curto, né? Para o tamanho da dimensão, para a magnitude desse tema, dessa matéria. Mas na Escola Avançada de Libertadores você vai ter todo um arcabouço teórico, cada aula tem mais de 1h30 de conteúdo, são 4 aulas dentro da matéria, então você vai ter aí 6 horas de conteúdo sobre esse tema, é bem interessante, tá bom? Vamos lá? Eu vou separei aqui 3 textos bíblicos, primeiro esse aqui, ó, sobre casas, tá? Nós vamos identificar casas
com presença maligna. Vocês vão notar aqui embaixo que eu coloquei Levítico 14, do 35 ao 45, porque eu acho interessante vocês lerem os 10 versículos, ok? Então você vai anotar e vai ler os 10 versículos, mas eu vou ler só uma parte desse texto que interessa para nós, ok? Então aquele cuja casa for, virá e o anunciará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Quando Deus estava estabelecendo limites espirituais ao povo de Israel, e Levítico fala sobre isso, as leis, nós começamos a ver que Deus estava explicando, ensinando o povo a discernir ambientes contaminados. Então você vai ver que o texto vai falar de fungo, mofo, qualquer outra coisa dentro de uma casa, como também quando a gente vai identificar maldição na vida da pessoa, o texto bíblico vai chamar de lepra, porque a lepra é uma doença, o fungo e o mofo são contaminações dentro da casa. Aí você vai dizer: mas pastor, eu moro numa região de litoral e é meio comum ter mofo por causa da umidade. Eu moro num porão, é bem úmido, não pega muito sol. Eu já fui para países na Europa que tinha mofo na casa, porque é um país que é muito ao norte, tem pouco sol durante o ano. Sempre é úmido. Os moradores, os habitantes da cidade sempre têm que combater o mofo, lutar contra isso. Quer dizer que mofo é demônio? Não, mofo não é demônio, tá? São micro-organismos. Mas por que o texto sagrado está falando especificamente do mofo? Porque Deus sempre usou, na literatura bíblica, elementos humanos, elementos cotidianos, elementos naturais, para explicar as formas espirituais. Você já parou para pensar como seria difícil explicar para o homem uma coisa invisível e algo que ele nunca viu? Não é? Que ele nunca viu. É tipo, a terra era sem forma e vazia. Você consegue imaginar uma coisa sem forma? Ah, uma folha de papel. Tem uma forma retangular. Eu amasso bem essa folha de papel. Ela tem uma forma de papel amassado. Ela não ficou sem forma. Ela não ficou aforme. Ela ficou disforme, ou seja, ela perdeu a sua forma natural, que seria um retângulo, e se adaptou a uma nova forma, que nós vamos chamar de papel amassado. Então é difícil entender o que é uma terra sem forma e vazia. Porque você sempre imagina algo. Pode ser um deserto, mas o deserto não está vazio, ele tem areia, pedra, tem talvez plantas, né? Pequenos animais. Então, para Deus sempre foi um desafio. Eu vou chamar de desafio, estou trazendo Deus para uma figura mais humana, mas é um desafio para Deus colocar na mente dos escritores sagrados da Bíblia maneiras totalmente didáticas para explicar o mundo invisível, que é o mundo espiritual para o ser humano. Então, aí ele usou exemplos. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, ele manda sacrificar um cordeiro e todo mundo come o cordeiro e não pode sobrar nada. E se sobrar tem que queimar no fogo, inclusive os ossos. Tal. Por que isso? Por que não podia só jantar, encher bem a barriga, porque amanhã nós vamos fugir daqui? Né? E que se lasque aí se sobrar sujeira, se sobrar ossos. Nós não vamos mais ficar aqui, nós vamos embora. Isso aqui é uma escravidão. Não é? Então tinha um simbolismo. Que aquele cordeiro seria imolado, está jogando lá para frente, para Cristo. O sangue impedia que a morte chegasse. O sangue de Jesus nos purifica do pecado e nos dá vida eterna, impede que a morte espiritual chegue. Então, assim, tem todo o simbolismo. Mas Deus usou um elemento natural. Então, quando a gente olha ali contaminação, o mofo, o fungo, Deus está usando esse tipo de elemento para nos alertar que existem contaminações espirituais dentro das nossas casas. Existem casas com presenças malignas. Existem casas que foram alvo de maldição. A maldição, sem causa, sem motivo, ela não pega. Então, se você está em paz, está em santidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus, e alguém tem inveja de você, alguém tem ódio de você, alguém lança palavras de maldição contra a sua vida, isso não pega. Isso vem, voa em cima de você, volta e pega na pessoa. Mas se você tem brechas de pecado, e hoje em dia está tão difícil, né? Porque para mim é mais fácil, eu sou pastor, a minha vida ela é 99% do tempo
com o povo evangélico. O 1% que não é com o povo evangélico são com boas pessoas. Amigos meus do pedal, do ciclismo. Boas pessoas. Pessoas de valor, de qualidade. Eles são evangélicos? Não, muitos não são. Mas são pessoas boníssimas. Eu não vou me envolver com tranqueira, com quem não presta, com gente. Então, se eu ando com alguém de bicicleta, tal, é porque eu gosto mais da pessoa. A pessoa tem valores humanos que são extremamente, para mim, são extremamente valiosos. Mas para você que trabalha numa empresa cheia de gente ímpia, que estuda na faculdade só de ímpio, você passa 80% do teu tempo com gente ímpia. E o teu tempo com gente crente é no final de semana na igreja. Então é mais difícil para você, eu te entendo, que para você é mais difícil segurar a onda do pecado. Eu não estou validando aqui que você possa pecar, não é isso. Mas o pensamento pecaminoso, às vezes solta uma palavra que não deveria, às vezes tem uma crítica que não seria sua. E porque você está num ambiente, como Isaías disse, eu sou um homem de impuros lábios no meio de um povo de impuros lábios. Então eu acabo me influenciando com o meio do qual eu estou. Então é bem importante nós pensarmos da seguinte forma. As pessoas que querem o mal para nós, elas canalizam o mal em forma de maldade. A maldade, quando ela vira uma forma no mundo espiritual, quando os demônios validam a maldade no coração de alguém, eles fazem com que essa maldade vire uma forma. E essa forma no mundo espiritual, ela gera uma ação. Por isso que é maldição, tá? A maldição, ela partiu de uma maldade, de um ódio, de um desejo de destruição, de morte tão forte de uma pessoa ou de várias pessoas, que os demônios se aproveitaram dessa energia maligna, dessa força humana, visceral, esse ódio que vem do inferno dentro do coração de uma pessoa maldosa. Os demônios aproveitaram essa força, energia e validaram essa energia, transformando ela numa forma, numa arma de guerra espiritual. E essa forma, ela toma uma ação sobre alguém. Então a maldade que nasceu no coração de alguém acabou se tornando, por intermédio de demônios, uma maldição. Agora preste bem atenção. A maldição sem causa, ela é como um pássaro que sai do ninho e não encontra pouso e volta para onde saiu. Então se a pessoa tiver muita maldade no coração e lança uma maldade contra você, o demônio valida a maldade, transforma numa maldição e ela vem com força para te destruir. E você não tem brecha, não tem legalidade, você é uma pessoa que está em Cristo, essa maldição faz assim, ó, e volta para a pessoa que lançou. Por isso tem tanta gente que se levanta contra você e cai. Tem tanta gente que se levanta contra mim e cai. Ah, porque esse pastor aí, não sei o quê, eu tenho assim, às vezes eu ouço, né? Eu já ouvi, uma pessoa me falou, sabe fulano de tal, sei. Ele falou que você é pastoreco, ladrão. Mas o cara nem sabe quem eu sou, por que eu sou ladrão? Ah, porque eu pedalo à tarde, então eles imaginam que eu não trabalho. O meu trabalho é o tempo todo. E às vezes à tarde é quando eu tenho menos coisa para fazer. Porque de manhã eu atendo em mentoria, de noite eu dou aula, gravo, no final de semana eu viajo e tal. E às vezes, alguns dias da semana, principalmente quarta-feira, eu pedalo à tarde com a Francine. Então o cara me vê pedalando à tarde, só que ele tá no molde do trabalho, talvez do CLT, ou até como empreendedor, que é das 8 da manhã às 6 da tarde e tal. Então no horário que eu tô folgando, ele está trabalhando. E na mentalidade medíocre de um ser humano, se você não trabalha no molde que ele trabalha, você é vagabundo. Você entendeu? Aí como é que eu tenho uma bicicleta boa e pedalo 4 horas da tarde na quarta-feira e ele tem que estar ralando, trabalhando? Ah, porque ele é pastor. Então se ele é pastor, ele é ladrão. Você entendeu como é que o inimigo vai agindo? Mas isso não vai me atingir, não vai me afetar. Porque se ele lançar uma maldição, tomara que não sei o que, isso não me afeta, porque não é verdade. Agora, se ele estivesse falando uma verdade sobre isso, eu teria uma legalidade. E qualquer mal que essa pessoa gerasse, ou qualquer outra pessoa gerasse, se tornaria validada pelo demônio, o mal com a ação se torna maldição e vem sobre mim. E aí pega. Então, quando Deus fala
através de Moisés, para o seu povo, sobre cuidar com o mofo dentro de uma casa, então tem uma regra. Vocês vão ler os capítulos, os versos 35 a 45. O sacerdote vai ver se tem o mofo, se ele é vermelho, se ele é verde, fecha a casa por tantos dias, depois ele volta. Se o mofo se alastrou, tem que tirar as pedras da casa, jogar para fora da cidade, fazer um novo reboco, com argamassa. Aí se o mofo continua, daí tem que derrubar a casa. Isso tudo aqui é uma linguagem física, humana, social, industrial, mas tem uma conotação espiritual. Se há maldição dentro da sua casa, você percebeu, é porque você permitiu que o mofo se espalhasse na sua casa. E que mofo é esse que a Bíblia está falando? É o pecado, a legalidade. Então você tem que encontrar onde é que está esse mofo, que aí no mundo espiritual é o pecado, a legalidade, para que não derrube a sua casa. Para que não dê direitos ao diabo de fazer como que a maldade de alguém lançada contra você, a inveja que você tem uma casa melhor que a dele, um carro melhor que o dele, um casamento melhor que o dela, um filho mais inteligente que o filho dele, um cachorro mais bonito que o cachorro dele. Tem gente que é tão maligno e tão medíocre que pelo fato de você vencer na vida, aquilo ofende a pessoa. Você nunca vai ter inveja de um mendigo. Você nunca vai ter inveja de um cara que foi traído, foi abandonado, uma mulher que foi divorciada, de um cara que está doente no leito de morte. Você sempre tem inveja de alguém que tá melhor que você. Por isso que eu falo que a inveja, se alguém tem inveja de você, você pode ter certeza que é porque você está melhor que a pessoa. Porque ninguém tem inveja de quebrado. Ninguém tem inveja. Então, se você falar para mim, pastor, a pessoa tem muita inveja. Eu sofro muita inveja. Você sofre inveja? É porque você está melhor que essas pessoas. Ninguém tem inveja de quem está pior. Mas se essas pessoas forem malignas ao ponto de emprestar os seus corações tomara que empreste a Jesus, mas se emprestarem seus corações a Satanás e liberarem palavras de maldade, os demônios pegarem essas palavras, transformarem em formas e usarem em ação contra você, e você tiver brechas de pecado, a sua casa toda pode ser contaminada. E aí nós vamos encontrar esses ambientes contaminados que o texto fala sobre o mofo. Parece-me que há como que praga em minha casa. Tem gente que chega para mim e fala, pastor Carlos, parece que na minha casa tem alguma assombração, um demônio, uma praga. Por quê? Porque a gente chega lá, a gente adoece. Eu tenho um relato de uma família que achava que a casa estava amaldiçoada e tal, e estavam em dúvidas. Mas eles foram viajar e eles tiveram uma viagem de 2 meses. Essa viagem foi cumulativa, tá? Então essa mulher trabalhava, se eu não me engano, era funcionária pública, então ela tinha licença prêmio e férias acumuladas e tal. E eu sei que chega tantos anos, ela tem que tirar. É obrigada a tirar essas férias, essas licenças prêmios, tem que tirar. E aí ela pegou e tirou lá, juntou lá de 15 dias e tal, deu 2 meses. E como os filhos tinham recém-casado, o marido era profissional liberal, autônomo, enfim, eles combinaram então, os filhos já estavam casados fazia 6 meses, foram para outro município, lá para outro estado, visitar os filhos, aproveitar esses 2 meses. E fizeram uma viagem de carro, então foi aquela viagem longa, 2, 3 dias de carro. Aí ficaram lá 2 meses com os filhos, né? 1 mês e 40 dias, 1 mês e 40 dias, não, 45 dias. E aí voltaram e tal. Então ficaram 2 meses fora de casa. 2 meses fora de casa. E foram 2 meses maravilhosos, eles felizes. Essa mulher tinha alergia, essa mulher tinha asma, esse cara tinha problema com isso aqui. Mas esses 2 meses que eles viajaram, foi maravilhoso. Não tiveram dor, doença, alergia, sufoco, não tiveram nada. Aí, quando eles voltaram para casa, começou de novo as crises, tristeza, depressão, alergia, dor não sei na onde. E foi essa frase que essa irmã falou para mim, pastor, parece que há como uma praga na minha casa. Se você sente isso na sua casa, você precisa identificar. Você tem que orar a Deus e pedir, Senhor, eu preciso do discernimento espiritual para que me permita identificar se há objetos consagrados. Às vezes você pegou um objeto que era lá de outra religião, você foi para um país, viajou, trouxe um souvenir que tinha uma coisa amaldiçoada por demônios daquele país, objetos, pecados, influências malignas espirituais dentro da sua casa. Então é possível que a casa acabe ficando carregada negativamente, espiritualmente, né? Porque ali foi lugar de ritos espirituais, portais que foram abertos por objetos consagrados, práticas ocultistas e outras coisas que abrem brecha ao inimigo, ok? Um outro texto importante está em Atos 19,
Porque um certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que era uma divindade pagã, dava muito lucro aos artífices, dizendo: Senhores, bem sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade. Ou seja, ele fazia com que a riqueza dele, o trabalho dele, fosse através da idolatria e, portanto, os lucros seriam ilícitos para um cristão. Paulo discerniu que aquela atividade comercial estava associada a um espírito maligno de adoração a Diana, que era a grande deusa dos Efésios, né? Então existem ambientes espirituais que eles estão, ambientes profissionais que estão espiritualmente comprometidos, tá? Principalmente se eles são movidos por mentira, corrupção, imoralidade, ganância ou algum aspecto espiritual, como idolatria, feitiçaria e etc. Você, como cristão, você tem que estar muito atento a isso, porque por trás de muita cultura, a cultura da empresa que você trabalha, podem ter demônios aí. Pastor, mas como é que eu faço? Eu trabalho nessa empresa, eu não sei quem é o chefe, eu sei, ou meu chefe é maçom, é o mais comum no Brasil, né? Meu chefe é maçom, meu chefe, tal. Não tem problema. Você não vai ser afetado por isso, porque você está guardado pelo Senhor. Volto a falar a mesma coisa do problema de casa. Você não pode dar brecha para maldição. Agora, o que você não é obrigado em lugar nenhum do mundo é seguir os ritos da empresa. Então, se a pessoa é macumbeira e ela quer que todo mundo na sexta-feira faça lá um negócio para o preto velho, você fala: não, eu sou cristão, não vou fazer. Ah, mas se você não for fazer, você vai ser demitido. Pode dar até processo contra a empresa por te obrigar a ter uma prática religiosa que não é sua. Pode até dar processo. Da mesma forma que se um crente quiser fazer culto na igreja e coagir um funcionário a participar do culto, o funcionário não é evangélico, o funcionário que não é evangélico pode processar a empresa do crente. Então, há de se ter respeito a todos, né? O evangelho não é igual ao islamismo, que é uma religião que não converte ninguém, que impõe, domina um território, impõe uma lei, e aí você é obrigado a se tornar muçulmano. O evangelho não é assim. O evangelho respeita todas as religiões. Não é? A gente vê vários vídeos aí de países cristãos que tem lá um monte de imigrante muçulmano fazendo oração na praça lá, para Maomé e os cristãos respeitando. Agora vai um monte de cristão fazer um culto evangelho na praça da Arábia Saudita, ver se não morrem todos eles decapitados. Aí você já percebe quem que força quem, né? Então, nós precisamos entender que todo ambiente profissional pode ter uma contaminação espiritual, pode estar espiritualmente comprometido. E aí você tem que ficar esperto, porque isso pode influenciar as suas tomadas de decisão, pode vir sobre você, pode sobrecarregá-lo, e você tem que estar muito bem preparado para lutar contra isso. Você já percebeu se no seu ambiente profissional tem alguma coisa assim? Você vê, né, o texto que nós lemos, né, o ourives Demétrios, fazendo nichos para Diana. Tem crente aí que tem que evitar alguns tipos de trabalho. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Para não dar exemplo dos outros, vou dar um exemplo meu. Eu fui designer muitos anos e fui trabalhar numa empresa que fazia uma lista telefônica na época. Na época da lista telefônica. Muitos de vocês são jovens que seguem meu canal, nem sabem o que é lista telefônica. Era um livro grosso que tinha os números de telefones e os endereços de todo mundo da cidade. Eu queria saber quem era a dona Mariazinha, estava lá o endereço dela, o número de telefone dela. E essa empresa fazia uma lista telefônica. E tinha um grande médium que ele incorporava o Dr. Fritz, fazia cirurgia mediúnica, que era o cara que pagava a contracapa da lista telefônica. Que as maiores publicidades eram a capa, a contracapa, as antecapas, que são as capas de dentro, e as páginas coloridas do meio. Mas as maiores publicidades eram capa e contracapa. E o cara pagava a contracapa inteira, tá? Tinham empresas que fatiavam ali, faziam várias pequenas publicidades na contracapa para ficar barato para cada um. Ele não, ele pagava a contracapa inteira. E era um médium, não é? Era um médium... Você tá bem? O Burguinho tá meio dodói e tá aqui do meu lado hoje. Tá bem? Que lindo. E aí, o Burguinho tá velho, já 14 anos. E aí, então quando eu entrei nessa empresa,
eu era o designer, eu tinha que compor esse trabalho. Não é? Eu reestruturei toda a parte de design da empresa e tal, e tinha que fazer essa arte. E eu falei pro meu chefe, falei, ó, chefe, eu faço muito bem as artes que eu faço, tá? Me dedico muito, mas eu não quero fazer a arte desse médico. Ah, mas você é pago para fazer, você tem que fazer. Não, eu sei, eu entendo, e eu concordo com o senhor. Mas se eu puder não fazer, eu quero não fazer. Tem um outro designer que faz artes para cá, o senhor podia passar esse trabalho para ele. E eu faço todo o resto, sem problema nenhum. Não, porque daqui a pouco você começa com mimimi aí, e aí não vai querer fazer isso. Novamente, eu concordo com o senhor. Eu acho que o senhor está certo. Então, eu vou propor para o senhor uma coisa. Eu não quero fazer a arte para ele. Se o senhor achar justo, então eu quero que o senhor me dê a demissão. Se o senhor achar injusto, quero que o senhor me dê a demissão. Eu aceito a demissão, entendo que a empresa está correta, receba aí meu aviso, meus 30 dias, sei lá o que for, trabalho mais 30 dias aí até para o senhor achar outro design e vou procurar emprego em outro lugar. Mas eu não quero fazer arte para feiticeiro, porque vai contra a minha fé. Entendeu? Daí ele pensou, e como eu era um bom designer, ele não queria me perder. Ele falou, não, então tá tudo bem, o rapaz lá vai fazer a arte, você faz o resto. Mas eu fui super, super honesto falando que sim, se o senhor quer me demitir, eu entendo, e aí tá tudo certo, vou fazer o quê? Mas eu não quero fazer. Então, eu entendi que não era o fato de eu ser designer que eu era obrigado a fazer. Por exemplo, quando eu trabalhava numa outra empresa na cidade de Cascavel, vieram o cara tinha um prostíbulo, né? Não sei como é que eu posso chamar isso, mas era uma casa de prostituição de luxo. E ele quis criar um catálogo de mulheres para dentro do prostíbulo. Eu recusei fazer. Falei pro meu chefe, eu sou cristão, como é que eu vou fazer um monte de foto de mulher nua aqui? Aí tinha poses sensuais e tinha algumas até com... Falei, não posso fazer. Daí eu falei, lá foi mais fácil, que tinha 6 ou 8 designers no mesmo setor. Daí ele falou, não, eu passo para outro aqui. Todos queriam fazer, que era tudo homem ímpio, né? Queria ver as mulheres nuas. Eu fui o único que eu não quis. Falei, não quero. Que ele queria jogar 5 fotos na mão de cada designer para fazer o recorte e tal. Eu falei, pô, posso não fazer? Daí eles me respeitaram. Então, às vezes, você tem como impedir ou evitar a contaminação espiritual dentro do seu ambiente de trabalho, ok? E por último, mas não menos importante, como se fala, que é quando você encontra pessoas influenciadas por espíritos malignos, tá? Então, veja Marcos 5. Você vai ler do 1 ao 13, você parei só um pedacinho. Veio logo, que é o gadareno, né? Veio logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Esse homem de Gadara, ele era possuído por uma legião de demônios. Isso aqui é um fato raro, tá? Você não vai ver pessoas possuídas por legiões de demônios facilmente hoje em dia. Eu confesso que eu nunca vi. E olha que eu já orei por muita gente possuída por demônios. Nunca vi. Ah, mas você nunca viu um cara forte? Vi, mas, por exemplo, até tem na série Testemunho de Batalha Espiritual, o cara que estava amarrado com uma corrente numa árvore. Se ele fosse uma legião de demônios, ele tinha arrebentado a corrente. Não é? Como que ele não arrebentou? Não era uma legião. Essa legião arrebentava correntes. Correntes da época de Jesus eram correntes de ferro fundido, não é essa correntinha mequetrefe que vende hoje aí. Então, a gente não... Ali era um caso muito específico, tá? Então, a descrição desse comportamento dele dá para identificar sinais de presença maligna em uma pessoa, tá? E quais são esses sinais? Isolamento. Ele andava dia e de noite andando pelos montes, isolado, nos sepulcros. Autodestruição. Pode ser usando droga, viciando-se em bebida, em cigarro. Naquele tempo, qual que era o objeto de autodestruição que ele usava? Ele feria-se com pedras, não é? Mas hoje a pessoa pode estar se autolesionando, usando drogas, bebendo, fumando vaporizador, vape, fumando cigarro, usando bebida alcoólica, tá bom? Também ele tinha uma força descomunal. No caso da legião, né? Mas você percebe que o demônio ele começa a manipular até os músculos da pessoa. E ele tinha uma resistência à palavra. Porque a primeira coisa que ele falou para Jesus foi: por que veio me perturbar aqui, Jesus, filho de Deus? Entendeu? Tipo, tá me perturbando com a palavra de Deus. Então, hoje, a gente ainda vê pessoas que têm as vidas marcadas por comportamentos
destrutivos, violentos e até comportamentos profundamente perturbados, que não são apenas emocionais ou psicológicos, que a gente entende muito bem sobre isso, eu como neurocientista, minha esposa como psicóloga, tem comportamento que é espiritual. Tem coisa que a Francine fala assim, isso é demônio, né? E ela é psicóloga, pós-graduada, super estudiosa. E ela fala, nossa amor, isso é demônio. Eu falo, isso é demônio. Então, você vai perceber essa presença maligna na vida das pessoas quando através desses sinais, né? O isolamento, a autodestruição, a resistência à palavra, força descomunal. O cara bebe, olha, tem gente que é uma benção, assim, né? Aspas, uma benção. Querido e tal. Ele bebe, ele vira outra pessoa. Você tenta tirar ele dali, ele fica forte. Pô, forte, um velho desnutrido, fica forte a beça. 2, 3 homens não conseguem segurar ele. Tenho certeza que você já viu pessoas assim. Então, a minha dica é que você ore a Deus buscando o dom de discernimento de espíritos. Está lá em 1 Coríntios 12, verso 10, né? Que você busque esse discernimento para você entender quando é psicológico, quando é psiquiátrico, quando é espiritual. Para você perceber quando a casa não é só realmente alguma coisa da casa, natural, né? Às vezes é espiritual para você entender. No trabalho, para você ter percepção. Porque hoje em dia nós vivemos dias muito, muito difíceis. Muito, muito difíceis, tá? Deixa eu aproveitar então e abençoar você. Eu vou te abençoar. Ó, eu vou colocar aqui no meu site, tá? Vamos lá, carloribas.com. Qual que é o site, pastor? Esse daqui, ó, www.carloribas.com. Se você for rolar a página principal do site para baixo, você viu que ali já apareceu Escola Avançada Nova EAL, fase 3? Tá? Mas se você rolar a página para baixo, cursos online, você já vai encontrar aqui, ó, as duas primeiras matérias, os 2 primeiros módulos da fase 3 da EAL estão aqui. Ambiente profético foi o primeiro, já está todo gravado. E o primeiro ali na sua tela à esquerda, identificação espiritual. É sobre isso que eu estou falando no estudo de hoje. Se você clicar aqui, ó, todas as matérias da EAL custam R$ 297,50. É acesso vitalício. Mas para você hoje, que está assistindo ao vivo, ou para você hoje, está assistindo gravado, não importa o dia que está assistindo, se você chegar no site e você vir que de R$ 297,50 tá por R$ 197,50, você está ganhando R$ 100 de desconto para você estudar essa matéria comigo, 6 horas, mais de 6 horas de conteúdo sobre identificação espiritual. Identificando. Olha o que diz aqui, ó. Primeiro, plataforma exclusiva, acesso vitalício, não expira a sua senha, o seu cadastro. Aulas gravadas disponíveis na plataforma depois de serem ministradas ao vivo, PDFs, certificado de conclusão. Olha os conteúdos das aulas. Isso aqui que é muito importante. Veja, dom de discernimento de espírito, primeira aula. Quando? Amanhã, dia 15 de maio, 20 horas, eu vou dar aula ao vivo para você na nossa plataforma Pro do Zoom, dentro do nosso site. Amanhã, 20 horas. Ai, pastor, eu quero fazer, mas amanhã eu vou estar no culto. Fica gravado para você assistir depois, se você voltar no culto, você assistir sexta-feira. Mas se você puder assistir ao vivo, é melhor, que você pergunta coisas para mim, eu te vejo, você me vê, tem todo mundo na janelinha, é muito legal. Amanhã, dom de discernimento de espírito, uma aula inteira sobre isso. Como que ele funciona, como que você busca, como que você aplica isso. Excelente. Na próxima quinta, percepção do ambiente cheio de demônios. Ambiente do trabalho, ambiente da casa, ambiente da faculdade. Percepção de ambientes, percepção ambiental. Na outra quinta, identificação da presença maligna na vida das pessoas. Demônios. Como que eles agem. Você vai ver a mudança da pessoa, do olhar, forma de sentar da pessoa que está possuída por um demônio, forma da pessoa reagir. Você vai ver isso nessa matéria, nessa aula. E a última aula, dons sapienciais e visão espiritual. Dons sapienciais, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria,
visão espiritual, como funciona a visão. Funciona? Claro que funciona. Visão aberta. Eu vou explicar exatamente como funciona pelo padrão bíblico, para você não ter dúvidas sobre o que muitos hereges, muitos charlatões e muitas pessoas que estão equivocadas no ensino delas falam por aí na internet. Tá? Você quer comprar? Super simples, ó. Clicar em adicionar o carrinho, fazer o pagamento. Agora, o mais importante é como é que eu vou acessar depois que eu comprar? Olha que fácil. Tá vendo lá em cima, minha conta? Tem um menu na barra azul. Clica lá em cima em minha conta. Minha conta. Você vai colocar aqui no entrar, porque quando você for comprar, você vai ter que colocar o seu e-mail e criar uma senha. Pronto. Vai colocar aqui, entrar. Vou colocar meu e-mail, ó. pastor@carloribas.com.br. Vou colocar minha senha aqui. E vou acessar. Vê que na linha azul ali só tinha minha conta. Agora apareceu o quê? Escola Avançada de Libertadores. Estão vendo aqui o menu aqui em cima? Ó? Tá escrito minha conta na tarja azul e do lado Escola Avançada de Libertadores. Lá em cima também, ó, onde tinha minha conta, agora também tem Escola Avançada de Libertadores. Pronto. Clica no menu Escola Avançada de Libertadores. Tá vendo? Cliquei lá em cima. Aonde, pastor? Lá em cima, ó. Primeiro menu lá. Acima aqui do... É que a minha mão corta bem aqui, ó. Acima do home, sobre, loja. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, ó. Minha conta. Colocando o mouse em cima fica cinzinho, ó. Escola Avançada de Libertadores. Acharam? Aí vai abrir essa página aqui. Como são matérias da fase 3, você vai ter que rolar até lá embaixo, ó. Camiseta. Fase 1. Eu não comprei nenhum curso da fase 1, então tá vazio. Se você comprou algum dos 9 módulos da fase 1, vai estar listado aqui. Vai rolando. Fase 2, eu não comprei nenhum da fase 2. Se você comprou algum da fase 2, vai estar aqui. Ah, eu comprei 2 matérias da fase 1, uma matéria da fase 2, vão estar distribuídas dentro das fases. E aí eu comprei da fase 3. Ó aqui, ó. Formação avançada em identificação espiritual. Eu vou clicar aqui. Cliquei aqui. E aí vai abrir formação avançada em identificação espiritual, fase 3, módulo 2. Aqui é a sala do Zoom, o botão, ó. Você vai clicar aqui, ó, acesse a aula do Zoom. Que dia? Dia 15 de maio de 2025, a partir das 20 horas. Primeira aula, você vai clicar aqui, para assistir a primeira aula. Tá? Daí vai abrir a sala do Zoom, você vai assistir a primeira aula, ao vivo às 20 horas. Não, eu já passou 20 horas, eu não tô... Deu 11 horas da noite, eu perdi a aula ao vivo. Você vai rolar para baixo. Clique aqui para você entrar para o grupo do Telegram dos alunos. E aqui, ó, aula 1, Dom de Discernimento de Espíritos. Está vendo escrito em breve? Aula 1. Quando não tiver escrito em breve, é porque vai ter um play aqui para você clicar, porque a aula que foi ministrada ao vivo vai estar gravada e ela vai aparecer aqui. Quando for a aula 2, aqui na tarja verde vai estar escrito assim, ó, segunda aula da matéria, vai estar a data e o horário, tá? Quando ela for gravada, a aula 2 vai vir aonde? Vai vir aqui. Percepção de ambiente e de demônios. Vai sair, se em breve vai sumir, vai estar a aula gravada nesse campo aqui. Você viu que aqui embaixo tem o que vai falar na aula? Olha que loucura. Não devia estar mostrando isso, né? Porque vocês não compraram ainda, mas vou mostrar. Ó, texto-chave, contexto dos dons, diferença entre discernimento natural e discernimento espiritual, finalidade do dom, proteger a igreja de falsos ensinos, expor influências demoníacas ocultas, fortalecer a autoridade espiritual na guerra espiritual, exemplos bíblicos, tem exemplos bíblicos, aplicações práticas, tudo isso vai ter na aula 1. Na aula 2, tudo isso aqui. Na aula 3, tudo isso aqui. Na aula 4, tudo isso aqui. Tem campo de pergunta para o professor, para você fazer uma pergunta, para o professor responder. Muito, muito bom, tá bom? Então, de 297,50 por apenas 197,50. O link vai estar na descrição para você poder comprar e estudar comigo amanhã, dia 15, ao vivo na Escola Avançada de Libertadores. A dúvida que todo mundo tem é fase 3. Eu preciso ter me formado na fase 1 e na fase 2 da EAL, Escola Avançada de Libertadores? Não, porque é uma escola modular. Você pode estudar em qualquer um dos módulos da EAL. Se você quiser comprar um módulo 4 da fase 1, o módulo 2 da fase 2 e o módulo 1 da fase 3, você pode, porque é uma escola modular. Veja no site. São módulos independentes. Fase 1 está aqui, fase 2 está aqui, e a fase 3 nós estamos
compondo. Já tem a matéria 1 está pronta, estamos começando a matéria 2 amanhã, e vai ter a 3, a 4, a 5, estamos compondo. Se eu quiser, eu olhei aqui os temas, gostei desse aqui, cura da alma. Posso comprar só esse? Pode. Não fiz nenhum outro. Pode comprar, não tem problema. Posso comprar análise estratégica? Pode. Não fiz nenhum. Pode comprar. Posso comprar oração de guerra? Pode. Tá. Conquista territórios? Pode também. Pode comprar qualquer um, independente da ordem. É uma escola modular. Quero comprar todos de uma vez só. Clique no botão fase 1 completa, você compra todos de uma vez só. Vou botar um desconto para vocês aqui no site. Fase 2 completa, você compra todos de uma vez só. Só na fase 3 que não tem ainda, porque a gente não gravou todos ainda, tá bom? Explicação perfeita para vocês. Merece um corte essa explicação, não é? Para vocês poderem saber como acessar a Escola Avançada de Libertadores. Que Deus te abençoe. Quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, ative o sininho, tá? E sexta-feira tem Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Não perca. Os membros mantenedores assistem os vídeos antes de entrarem no YouTube. Então, torne-se um membro do canal para você poder assistir os vídeos antes. Siga-me no Instagram, @carloribas, porque lá eu posto de tudo da minha vida pessoal, dos pedais, das bicicletas, enfim. Tá? E se você quiser nos ajudar como mantenedores da obra missionária, faça uma oferta no Pix, pastor@carloribas.com.br, e coloque na descrição do Pix oferta missionária ou missões, para nós podermos fazer a destinação desses valores para o campo missionário. Tente ser missionário voluntário como ofertante semanal, mensal, vai ajudar muito mesmo. Que Deus abençoe vocês, fique na paz do Senhor Jesus, e a gente se encontra na sexta-feira no Na Guerra. Tchau, tchau.